Sim, sim, alô, alô, cheguei com o segundo capítulo dessa história belíssima, cujo título é O Preço de Não Ser Amada. Que capítulo espetacular esse. Gente, essa história me tocou profundamente, viu, Fátima? A Fátima é a autora dessa carta e essa carta me tocou profundamente o coração. Sinceramente, eu estou incentivando a Fátima a escrever um livro, de tão linda que é a história narrada por ela. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse segundo capítulo. Eu já vou começar, tá? Já vou entrar aqui nos detalhes do segundo capítulo. Antes, porém, queria agradecer demais a estas pessoas que entram no canal, que me dão essa tremenda força, me dão essa força espetacular. E não apenas isso, sabe? Porque quando você entra no canal para ouvir uma história, você não imagina o quanto você já está me ajudando. Porque eu sei quantos bons canais existem no YouTube. E que privilégio o meu de ser escolhido por você. Tem gente que diz assim, Paulinho, eu não durmo. Você sabe que virou um hábito para eu dormir, ouvir as tuas histórias. Tem gente que diz, quando eu chego no trabalho, eu trabalho como faxineira. Quando eu chego no trabalho, a primeira coisa que eu faço é ligar o meu celular e coloco a tua história para rodar, para eu ouvir. Enquanto eu trabalho, a sua história me faz companhia. Que é o princípio do rádio que eu aprendi, né? O rádio é um veículo que, enquanto a pessoa trabalha, ela ouve, ela participa. Isso aqui é legal, né? Muito obrigado, porque você me escolheu para ser tua companhia na caminha, quando você vai dormir, no seu trabalho, no seu carro. Quanta gente me ouve no carro, no trânsito. Você que me ouve no seu caminhão, no seu táxi. Muito obrigado mesmo do fundo do coração, né? Agradeço. Quero também fazer agradecimento especialíssimo para essa gente amiga que faz o seguinte, ó. Além disso tudo, ainda se torna membro do canal. É o que aconteceu com a Maria Mesquita Pereira. Virou assinante, né, Maria Mesquita? É a minha assinante mais fresquinha. Maria Mesquita Pereira. Ela é assinante do nosso canal. Obrigado. A Márcia Camargo continua em destaque, porque ela é a nossa ouvinte diamante. E já tem mais de 6 meses e ela reiterou o desejo de continuar sendo diamante do nosso canal. Márcia Camargo, você é minha ouvinte símbolo, tá? Símbolo. Estou aqui vendo a marquinha dela aqui de diamante. A Valéria Carvalho de Jesus, muito obrigado, Valéria, que voltou a ser assinante. Muito agradecido. Uma dica. Seja você também assinante do nosso canal. Eu preciso tanto de você. Ô Paulinho, paga alguma coisa para ser assinante? Sim, é uma contribuição com o canal. Tem um preço simbólico de R$ 6,99 por mês. Mas você para também quando quiser. Espero que você não queira parar. Que você entre e continue, ok? Mas isso se você puder. Se não puder, não há o menor problema, você já me ajuda muito ouvindo as histórias aqui. Eu sempre digo isso. E tem gente que tem me dizer que eu não digo. Digo, você já me ajuda muito de estar aqui no canal. Tá certo? Uma outra coisa importante. Bem ao lado do título eu coloco um telefone. Não é à toa. Aquele telefone ali, ele não está jogado, não. Aquele telefone é o WhatsApp do canal. Através dele tem muita gente contando história, através do Zap. E tem muita gente pedindo orações para a senhora Dona Elza, lá de Brasília. E há um detalhe que eu quero colocar em destaque, que esse telefone também é uma chave Pix. Então qualquer campanha que a gente faça no canal, quando alguém tem que mandar um Pix, é por ali. Se quer apoiar o canal, é por ali. Eu estou pensando, agora com a proximidade do Natal, em realizar alguns sonhos de algumas ouvintes, sabe? Estou pensando seriamente nisso. Se me chegar alguma história com esse objetivo, eu quero atender, e aí eu vou colocar essa chave Pix para esse tipo de ajuda, tá certo? Bom, isso posto, sem mais delongas, tá tudo prontinho. Segundo capítulo dessa história é espetacular. Você vai ouvir, você vai viver comigo
todas essas emoções. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o segundo capítulo da história acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Não, eu nunca vou esquecer o som da porta se fechando atrás da Gabriela, minha filha, atrás da Gabi. Lembro de tudo, o clique da maçaneta ainda ecoa nos meus ouvidos, como se estivesse trancando uma parte de mim para sempre. Ela se foi. Ela foi embora. Faltavam 3 dias para que ela completasse 18 anos e eu fiquei aqui, sozinha, com o vazio que ela me deixou. As palavras que saíram da minha boca naquela noite não foram planejadas, mas saíram, sei lá, como um grito, um desabafo. Foram desinteligentes, sim. Mas quem é que consegue usar a inteligência no momento desse? Foi quase uma confissão estapafúrdia. Quando ela me perguntou se eu a amava, eu falei, não, eu não te amo. Eu não te amo, eu tentei corrigir. Eu não te amo desse jeito, não. Não da forma como ela queria que eu a amasse. Daquele jeito, com roupas masculinas, cabelo curto, assumindo uma namorada, a Pamela. A Pamela que visivelmente era uma mulher mais velha do que ela. Pamela sim tinha trejeitos bem femininos. Me parecia bem feminina, Pamela. Eu não amo! Eu não te amo! Eu disse que não a amava porque aquela Gabi, que queria ser chamada de Gabriel, tinha atitudes que eu nunca consegui entender. Ela não era a filha que eu tinha sonhado. Eu queria uma menina, eu sonhei com a Gabriela, uma filha que fosse brincar de boneca comigo, se vestir de princesa, me contar sobre o primeiro amor. Eu talvez a ajudasse na primeira cartinha de amor. Eu sou sonhador, eu sou romântica, vocês estão me entendendo? Mas o que eu recebi? Eu nem sei mais. Eu nem sei mais como foi que tudo saiu dos trilhos. Quando a Gabriela fechou a porta, agora a porta estava fechada. Como diz a música, agora a porta está fechada entre mim e a minha filha. Tudo parecia rompido e sem sentido. A cena da qual não me esquecia era a imagem da Gabriela chorando no caixão, tentando se aproximar para se despedir da avó, a dona Rita. Essa cena ainda me fere a alma. E eu dizendo, você matou a sua avó! Você é culpada, você matou! Foi o que saiu dos meus lábios naquele momento. E eu sabia que nunca mais poderia apagar aquelas palavras da mente da minha filha, e talvez nem do coração dela. Até aquele momento, eu ainda não sabia, mas a minha filha tinha um destino. Ela estava indo para a casa de Dona Joaquina. Quem era Dona Joaquina? Tratava-se de uma senhora com seus 81 anos de idade. Ela era a avó da Pamela. A Pamela morava com ela. Essa senhora também estava abrigando agora a minha filha. Sua casa era um lar, um lugar seguro, mas eu repito, eu ainda disso nada sabia. Eu só descobri através do João, o meu filho mais velho. Assim que Gabi chegou na casa de Dona Joaquina, ele ligou. Ela, a Gabi, ligou para o irmão dela, o João, contando tudo que ela tinha feito. É bom que eu diga que era mantido sim um forte laço de união entre ela e os irmãos, tanto o João quanto o Mateus.
Para o João, ela deu até o endereço de onde estava e também o telefone da casa. Mas não para mim. Depois de eu tanto insistir, João, me passa o telefone. Me passa o telefone da casa da dona Joaquina, onde ela está. Ele me passou. Até que teve um dia que eu não suportei de saudade e eu liguei. Foi a dona Joaquina quem me atendeu. Acabei chorando com ela. A senhora, a dona Joaquina, se mostrou bastante compreensiva comigo. Marcou para eu ir à casa dela. Marcou um horário em que eu não corri o risco de encontrar nem Gabi e nem Pamela em casa. Era exatamente assim que eu preferia naquele instante. No dia e no horário combinado, lá fui eu. A dona Joaquina era o retrato da mulher boa e calma. Ela tinha um jeito calmo de falar, demonstrando muita sabedoria em cada palavra dela. Dona Joaquina me olhou com aquele olhar sábio e calmo, quase como se estivesse conversando com uma criança, sabe? O tom suave de Dona Joaquina me atingiu como um golpe. Eu me sentei no sofá dela com as mãos trêmulas e ela sentiu que precisaria começar a conversa comigo. Disse-me que não era fácil para ninguém aceitar o que a vida nos oferece às vezes. Mas de nada iria adiantar eu brigar contra a natureza humana. Olha a expressão que ela usou. Não vai adiantar você brigar contra a natureza humana, me disse com sabedoria Dona Joaquina. Fátima, eu tenho idade até para ser sua mãe. Eu estou com 81 anos e posso lhe garantir que ninguém vence a natureza humana. Pelo menos isso eu aprendi ao longo da minha vida. Um dia, cedo ou tarde, você terá que aceitar sua filha como ela é. Assim como eu recebi a minha neta. A mãe dela também teve problemas. O pai dela também teve problemas. Por isso a Pamela veio morar comigo. Eu tive cabeça para isso. E você vai ter que ter também. Você vai ter que ter também essa cabeça. E eu vou lhe fazer um alerta. A Gabriela é muito jovem. E dia desses houve aqui em casa uma festa onde ela comemorou seus 18 anos. E talvez levada pelo ímpeto da juventude, a sua filha está disposta a deixar tudo para trás. Ela quer sair do Brasil. Ela quer ir embora para a Austrália. E eu posso garantir a você, Fátima, que a ideia não partiu da minha neta, e sim dela, Gabi. Ela chegou a dizer para Pamela que se a Pamela não quiser ir junto, ela é até capaz de ir mesmo sozinha. Sua filha está decidida a ir embora. Nossa, quando a dona Joaquina falou assim, eu pensei, minha filha está fazendo tudo isso por conta da nossa relação quebrada. Essa sensação de urgência, tudo isso era minha culpa. Eu a empurrei para essa necessidade de fuga, porque isso é uma fuga. Minha filha quer ir embora, ela quer fugir. Mas será que era tarde demais? Então, eu comecei sentindo o peso das palavras. Dona Joaquina, o que a senhora acha que eu posso fazer? A minha filha me odeia, Dona Joaquina. Não, Fátima. Não, ela não te odeia. Ela está magoada com você, e isso é diferente. Mas você pode mudar as coisas. Você tem pelo menos 1 ano para tentar. 1 ano antes para mudar as coisas. 1 ano? Dona Joaquina, eu não entendi. Por que 1 ano? Eu te explico. A minha neta está se formando em arquitetura. Falta exatamente esse tempo. E ela vai fazer uma inscrição numa empresa da Austrália, tentando uma vaga de arquiteta por lá. A resposta deve sair logo. Lá eles têm falta desses profissionais. Mas primeiro, ela tem que se formar. E falta 1 ano para a formatura.
E esse, Fátima, é o teu tempo. Aquelas palavras se fixaram em mim. Um ano, esse era o tempo que eu tinha para tentar reverter tudo, para tentar fazer com que Gabriela não se afastasse de vez, para resgatar a chance da reconciliação. A ficha começou a cair para mim. Eu fiz tantas escolhas erradas, eu deixei o meu orgulho controlar a minha alma e controlar a minha mente. Agora eu particularmente preciso de humildade. Eu preciso encontrar uma maneira de mostrar para minha filha que eu ainda amo. Quer dizer, eu nunca deixei de amar, mesmo que eu tivesse demorado tanto tempo para demonstrar isso. Eu não sei se eu sou capaz. Eu murmurei mais para mim do que para Dona Joaquina. Capaz você é. A questão é: você vai tentar, Fátima? Dona Joaquina falou e me olhou firme nos olhos, como se estivesse me desafiando a ser melhor, a ser a mãe que a Gabriela provavelmente ainda não tinha tido. Eu vou tentar sim, Dona Joaquina. Não, eu não vou tentar. Eu vou conseguir. Eu voltei para casa com uma mistura de sentimento. O peso da culpa ainda era insuportável, mas ao mesmo tempo algo em mim começava a despertar. Eu não poderia deixar a Gabi escapar de vez. Eu não poderia deixar a distância física e emocional entre nós aumentar ainda mais. Eu tinha um ano para tentar corrigir os erros que eu cometi. Um ano para mostrar que eu poderia ser diferente. Nos dias seguintes, eu pensei constantemente em como abordar a Gabriela. Até tentei ligar para ela algumas vezes, mas o telefone tocava e caía na caixa postal. O silêncio do outro lado da linha me enchia de medo, de muito medo. E eu comecei a pensar que talvez já fosse tarde demais. Talvez Gabriela não quisesse mais saber de mim. Uma noite, enquanto eu preparava o jantar, o Carlos, meu marido, chegou e me falou: Fátima, hoje a Gabi foi até o meu trabalho. Tá brincando, Carlos? Ela foi lá me ver. Tá linda como sempre. Nós nos abraçamos e ela me disse que tá tudo bem, que tá tudo certo. Parece mesmo que ela e a Pamela vão para a Austrália. Vão mesmo? Parece que sim. Aí eu perguntei para ela se ela viria falar sobre isso com você, mas ela me respondeu com um certo nó na garganta, que nada tem a dizer para uma mãe que a acusa de assassina e que disse na cara dela que não a amava. Sabe, Fátima, eu acho que está na hora de você fazer alguma coisa, se é que você pretende ainda alguma coisa com a nossa filha. Meu Deus, aquilo foi um tiro certeiro no meu coração. Ele falava que eu precisava fazer alguma coisa. Eu estava entabulando, eu estava pensando em tudo. E aí raciocinei. Gabi conversava com os irmãos, foi ver o pai, e eu estava totalmente fora. Eu estava totalmente esquecida. Meu marido tinha razão. Eu precisava fazer alguma coisa de urgente. Então, no final daquela semana, eu gritei coragem e eu fui até a casa da Dona Joaquina. Eu voltei na casa da Dona Joaquina. E quando eu cheguei, fui recebida por ela, como sempre, com aquele olhar acolhedor. Ela sabia por que eu estava ali, antes mesmo de eu dizer: Fátima, a Gabi está no quarto com a Pamela, disse ela calmamente. Mas eu acho que você deve falar com ela a sós, Fátima. A Dona Joaquina mesma, de forma generosa, entrou no quarto e foi chamar a minha filha para que tivéssemos aquela conversa. Minutos depois, a Gabi chegou na sala onde eu sozinha estava a esperá-la. O silêncio entre nós era pesado. Ela não disse nada, apenas esperou que eu começasse. Eu sabia
que aquela era a minha chance. E se eu estragasse aquilo, talvez não houvesse outra. Ela olhou para mim, os olhos semicerrados, como se estivesse esperando eu falar. E eu comecei. Gabi, eu sei que eu errei muito com você. Eu sei que eu disse aquelas palavras e foram pesadas demais. Sabe, Gabi, eu nem acredito que eu fui capaz de dizer que você matou a sua avó. Lógico que não foi nada disso. A sua avó, lamentavelmente, já estava condenada a uma morte súbita. O problema no coração dela nunca foi resolvido. E eu ainda falei que eu não te amava. Bobagem, que besteira. Gabi, você é minha filha. Você é minha filha e eu nunca poderia dizer aquilo. Eu estava magoada, confusa. Gabi, eu errei. Eu errei muito. A Gabi ainda permanecia em silêncio. E eu não sabia se isso era bom ou ruim. Então eu falei ainda. Gabi, eu só queria que você soubesse que eu te amo. Eu sempre te amei. Mesmo quando não parecia, eu te amei. Eu sei que preciso aprender a te aceitar como você é. E não como eu sonhei que você fosse, sabe? Nessa hora, os olhos de Gabriela se encheram de lágrimas. Mas ela continuou firme e em silêncio. Talvez fosse um bom sinal. E eu continuei. A dona Joaquina me falou que você está pensando em ir para a Austrália. Olha, Gabi, se for realmente o que você quer, eu vou apoiar. Eu vou apoiar, mas eu queria que você soubesse que se decidir ficar, eu vou tentar ser uma mãe melhor para você. Eu não quero te perder, Gabi. Não quero te perder. Ela baixou a cabeça e por um momento eu achei que tudo estava perdido. Mas então, para minha surpresa, ela falou, a voz quase um sussurro. Eu só queria que você me aceitasse, mãe. Só isso. Meu coração se abriu. Ela não pede nada além do que qualquer filho deseja. Ser aceito. Aceito como se é. Eu percebi naquele momento que, apesar de todo o sofrimento que eu tinha causado a ela, ainda havia esperança. Eu tinha aquele tempo para mudar. E eu estava disposto a fazer o que fosse necessário para mostrar a Gabi que o meu amor por ela era maior do que o meu orgulho. Mas para quem espera que saímos dali abraçadas uma com a outra e Gabi voltando para casa comigo, eu lamento informar que não foi assim. Gabi disse que não queria voltar para casa. E ela continuava firme no seu projeto de ir para a Austrália. Ela era uma pessoa de personalidade forte, de opinião. Ela estava apenas aguardando a resposta da empresa que iria contratar a Pamela. Bem, se eu ainda não informei, digo aqui, Pamela tinha 6 anos mais do que a Gabi. Mas uma coisa eu posso dizer, naquele dia eu voltei para casa melhor do que eu saí. Havia uma esperança. Ficava em casa esperando que ela voltasse. Qualquer movimento diferente que eu escutava no portão, eu imaginava que fosse ela com as suas mochilas. E algumas vezes eu corria para ver a rua e quando eu chegava lá fora, nada. Não era ela. Esperava que ao menos ela me ligasse, mas também não aconteceu. Agora eu sabia que tudo que eu havia feito com a minha filha tinha sido pesado demais para se passar uma borracha em cima. Não é assim! Não é assim! As coisas não são tão simples assim.
Foi mais 1 mês e meio de silêncios, até que ela comunicou aos irmãos. O emprego de Pamela na Austrália estava garantido e elas iriam embora no final daquele ano. E mais, que seriam obrigadas a ficar por lá 2 anos. Era assim que rezava o contrato de trabalho, atrelado ao visto. Eu comecei a sofrer desde que ouvi essa notícia. Eu não achava que isso fosse acontecer, mas parecia mesmo inevitável. Esperei então que ela fosse em casa se despedir de mim. Eu esperava que ela voltasse, que talvez repensasse as coisas, mas também não aconteceu. Até que João e Mateus, meus filhos, me ligaram. Eles estavam no aeroporto. Foram se despedir da irmã e de Pamela. Fiquei brava com eles porque eles não me avisaram. Eu queria também estar lá para dar um abraço nelas. Mas depois eles me disseram. A Gabi fez eles jurarem que não me contariam nada. Ela teria problemas para se despedir de mim. Preferiu ir embora assim. Você que está ouvindo não pode imaginar o quanto isso doeu em mim. Eu chorava e gritava em minha casa feito criança. Sabe uma criança quando tem certeza de que perdeu algo querido para todo sempre? Era exatamente esse tipo de sensação que eu tinha. E quando chegou a notícia de que ela e Pamela haviam se mudado para a Austrália, foi como se o meu mundo desabasse. Lentamente aconteceu, seu olhar largou do meu, sem destino, sem caminho certo pra voltar. Não tem segredo, não tenha medo de querer voltar. A culpa é minha, eu tenho vício de me machucar, Ninguém ama porque quer, o amor nos escolheu. Pamela, sempre tão decidida, já havia feito a inscrição para trabalhar na empresa de lá, garantindo um visto especial com direito a acompanhante. Elas tiveram a oportunidade perfeita para começar uma nova vida. Uma vida que não me incluía, e aí é que a dor era grande. Gabriela foi e o contrato de trabalho as obrigava a ficar no mínimo por 2 anos lá. 2 anos que pareceram uma eternidade. Mas eu me agarrei à esperança de que ao final desse período elas voltariam. Talvez com o tempo e a distância a raiva dela arrefecesse, diminuísse. E quem sabe a reconciliação total. Eu acreditava nisso, ou melhor, eu precisava acreditar nisso. Para saber como estavam Gabi e Pamela, eu tinha que recorrer a Dona Joaquina. Eu vivia fazendo visitas a ela e Dona Joaquina sempre me dando os melhores conselhos do mundo. Me falava delas também. Eu era louca para saber se Gabi havia feito alguma pergunta sobre mim. E a Dona Joaquina, que não sabia mentir, dizia que sim, que ela tinha perguntado, mas ela ficava vermelha nessa hora. E eu tinha certeza absoluta de que ela estava falseando a informação. Mas por uma boa causa, para me ver mais aliviada. Gabi falava com os irmãos, falava com o pai, menos comigo. Elas tinham ido em 2018. O prazo de 2 anos venceu em 2020. Ano tão aguardado por mim, tão esperado. Seria o ano da volta da minha filha, 2020, mas não aconteceu essa volta. Começou a pandemia e elas que estavam bem por lá, resolveram ficar. Peguei Covid por aqui, fiquei muito mal, achei que eu fosse morrer sem ver a minha filha. Não morri e nem a vi. A pandemia, como todos sabem, foi violenta e o medo de que ela ficasse doente por lá também me infernizava. Mas, felizmente, sobreviveram, como eu sobrevivi. Sobreviveu também o Carlos, meu marido, e meus meninos. Passou a pandemia.
Quem sabe agora elas voltassem? Quem sabe eu vivia esperando. Foi quando uma notícia chegou até mim pela metade. Uma notícia chegou até mim pela metade. A notícia chegou de forma abrupta, como um soco no meu estômago. Dizia assim a manchete: uma brasileira foi encontrada morta numa banheira em Sydney. Uma moça linda, muito bonita. Não revelaram o nome, mas aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um martelo. Muito bonita, brasileira, na banheira, encontrada morta. O corpo estava com gelo dentro da banheira. Quem? Como? Quem matou? Jovem? Foi namorado? Namorada? A notícia chegou pela metade, mas pra mim foi inteira confusão, uma colisão frontal com meu coração. Quem era? Quem era a brasileira? Eu pensei na hora, mãe é assim. Mãe é assim. Eu pensei na hora, meu Deus, será que foi a Gabi? Será que foi a minha filha? Será que foi a Gabi? Porque mãe é assim. Mas o capítulo final dessa história será apresentado aqui mesmo, nesse canal. Aguarde. Why am I always my own enemy? Stronger is something I wanna be. Hope keeps on breaking on the kitchen floor. I want more than this. I'm not good at being nice to me. Always something else I wanna be. Every time it's different than before. I get torn from it. Ooh, I got knocked down again. Ooh, but I get back up from it. Time turned out to be a thing that burned me in the end. But pain is just a season. All the worst things always meant. A heart doesn't break even. No, I'm trying to learn to be okay with it. Cause if I can't love me in pieces, then it won't work when I'm fixed. I know I'm growing, maybe I'm just doing it slowly. I wanna turn all of my misery into something better. Nobody next to me, alone is where I find the best in me. I wanna learn from all the history, hold it all together. Ooh, I got knocked down again. Ooh, but I get back up from it. Time turned out to be a thing that burned me in the end. But pain is just a season. All the worst things always meant. My heart doesn't break even. No, I'm trying to learn to be okay with it. Cause if I can't love me in pieces, then it won't work when I'm fixed. My heart doesn't break even. No, I'm trying to learn to be okay with it. Cause if I can't love me in pieces, gotta feel it, keep healing.